E aí, pessoal, tudo certo? Eu sou o Prof. Diogo Explorador, professor de matemática, e a gente está na nossa série de Aprendendo Matemática do Absoluto Zero. No episódio passado, a gente falou sobre as operações básicas, mais especificamente sobre a multiplicação e a divisão. Hoje a gente vai se estender um pouco mais na divisão, só que um pouquinho diferente. Vocês vão ver agora, beleza? O episódio de hoje vai ser sobre frações e eu já vou colocar o quadro na tela. E bom, o assunto da aula de hoje é frações. Como eu falei, a gente vai relembrar um pouco da última aula, que era sobre divisões. Por quê? Fração é um tipo de divisão. Vamos lembrar o que era a divisão? A divisão é o seguinte, a gente tem um número que dividido por outro número vai resultar o quê? Em outro número. Mas tá ruim de falar isso aqui, né? Como é que eu vou descrever para uma pessoa, um número dividido por um número que vai dar outro número? Bom, até dá para entender, mas é melhor se a gente der nome para as coisas. Então vamos reescrever isso com nomes diferentes para a gente conseguir identificar direitinho quem é quem, beleza? Então, toda vez que a gente estiver falando de uma divisão, a gente vai ter um dividendo dividido por um divisor. E a resposta vai ser um número, mas a gente pode dar outro nome para ele, que é o quê? O quociente. Então a gente tem o quê? Que na adição nós temos uma soma. Na subtração temos uma diferença. Na multiplicação a gente tem um produto. E na divisão a gente tem um quociente, beleza? Mas até agora, em todos os exemplos que a gente viu, o dividendo é maior que o divisor. Por exemplo, 10 dividido por 2, 8 dividido por 4. Sempre o dividendo foi maior que o divisor. Mas será que isso vai acontecer em todos os casos e a vida é linda? Já te adianto que não. Às vezes a gente vai ter o divisor maior que o dividendo, 1 dividido por 8. E aí, qual é que é o nome disso? A gente vai chamar de fração, porque vai ser a parte de um todo. Para a gente ver isso aqui de uma forma melhor, eu vou desenhar aqui um círculo, beleza? E vou imaginar que isso aqui é um bolo, e eu vou dividir o bolo em 4 partes aqui, ó. Desculpa, 8 partes. Opa. Em 8 pedaços. Então, se eu estou falando de 1/8, eu vou o quê? Eu vou ter comido um pedaço desse bolo de 8 partes. E esse um pedaço de 8 partes a gente vai ler como 1/8. Ou 1/8. Ou 1 de 8. O certo é falar 1/8, tá? Mas eu geralmente falo o segundo modo aqui, mas tentem se acostumar de 1/8 e 1/8. 1 de 8 eu acho já um pouquinho mais feio. Então, toda vez que eu estiver falando de 1/8, eu estou falando de algo inteiro que é dividido em 8 partes e a gente vai pegar uma dessas 8 partes. Cada parte aqui do bolo, cada fatia vai representar 1/8 do bolo. Até o momento que a gente comer as 8 fatias. E aí eu terei 8 oitavos. E 8 dividido por 8 é igual a 1, ou seja, um bolo inteiro. A gente não precisa necessariamente representar em círculo, em bolo, né? A gente pode representar isso aqui com um retângulo, por exemplo. Se eu dividir aqui em 8 partes, vamos ver aqui. Beleza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu consigo representar um retângulo dividido em 8 partes. Eu estarei falando disso aqui, ó. Uma dessas 8 partes. Mas vamos voltar ao exemplo do bolo aqui. Vou desenhar outro bolo aqui embaixo. E agora eu vou dividir em 4 partes, beleza? E eu vou pegar o mesmo bolo aqui. Eu vou colocar aqui do lado. Vou aumentar, né? Que parece que o tamanho tá diferente aqui. Então, vamos imaginar o seguinte, então. Que agora, ao invés de ter comido um pedaço desses 8, eu comi 2 pedaços desses 8 bolos. Comi 2 pedaços desse bolo dividido em 8 partes. Então, eu comi o quê? 2/8.
Só que se eu olhar para esse bolo que eu dividi em 4 partes e eu comer uma fatia desse bolo dividido em 4 partes, então eu estarei falando de 1/4. E aí eu te pergunto, em qual das ocasiões eu comi mais quantidade de bolo? Em 2/8 ou 1/4? Bom, pelo desenho tu consegue ver que a gente comeu a mesma quantidade, né? Só que 1/4 é diferente de 2/8. Então, por que que isso acontece? E bom, isso acontece porque 1/4 e 2/8 são equivalentes. Mas o que é equivalência? Como é que eu posso dizer que elas são de fato equivalentes, né? Como é que eu posso dizer que 1/4 realmente é equivalente a 2/8? É porque elas expressam a mesma quantidade. E como é que eu vou saber se elas expressam a mesma quantidade? Olhando para a fração na forma irredutível. A gente pode reduzir uma fração dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número. Então, eu vou pegar o 2/8 aqui e eu vou reduzir ela dividindo por mesmo número em cima e embaixo até eu chegar em 1, ou até eu chegar no máximo possível. Então, nesse caso, eu vou dividir por 2 em cima e embaixo. E eu terei que 2 dividido por 2 dá 1. E 8 dividido por 2 dá 4. E essa é a nossa fração irredutível. Eu não consigo dividir mais em cima, porque já estou no 1, entendeu? E essa fração irredutível é exatamente 1/4 que a gente tem aqui. Então, a gente sabe que 2/8 é igual a 1/4. Então, eu consigo dizer que 2/8 e 1/4 é a mesma coisa. Assim como eu posso dizer que 4/16 é igual a tudo isso. E 8 dividido por 32 também. Porque todas vão voltar para a nossa equação irredutível 1/4. Ó, aqui no 2/8, por exemplo, eu tenho 1/4 vezes 2 em cima e embaixo. No 4/16 eu tenho 1 vezes 4 e 4 vezes 4. No 8/32 eu tenho 1 vezes 8 e 4 vezes 8. Viram só? Mas tudo descende da nossa fração inicial irredutível 1/4. Bom, tendo esse conceito de fração irredutível, a gente já consegue ver qual quantidade é maior que a outra. Basta comparar as frações irredutíveis de cada uma. Então vamos pegar algumas situações aqui. Se eu comer 4 pedaços do bolo dividido em 8 partes e 2 fatias do bolo dividido em 4 partes, qual eu terei comido mais? Bom, pela imagem a gente consegue ver que é a mesma quantidade. Mas vamos ver se é verdade isso aqui? Bom, a gente tem 4/8 e 2/4. Será que vocês conseguem descobrir qual é a fração irredutível que é comum às duas? Bom, eu posso dividir por 2, nesse caso, em cima e embaixo. E aqui eu posso dividir por 4 em cima e embaixo. E aí eu teria a fração irredutível 1/2 para ambas. Então eu sei que é a mesma quantidade. Agora, se eu estiver falando de 5 pedaços do bolo dividido em 8 pedaços e 3 pedaços do bolo dividido em 4 pedaços, eu estarei falando de 5/8 e 3/4. E aí, qual que é maior? 5/8 ou 3/4? Bom, nesse caso a gente vê que não são iguais, então não tem uma fração irredutível comum às duas. Então como é que eu vou saber qual que é a maior? Bom, tu pode fazer pelo método do desenho, né? Desenhar o círculo, assim, dividir em 8 partes e pintar 5, ou dividir em 4 partes e pintar 3, né? Fazer exatamente o que eu fiz aqui. Ou tu poderia fazer através de retângulos, né? Então tu pode desenhar dois retângulos iguais, dois retângulos, e aí a gente vai dividir um em 8 partes, né? Então a gente tem um dividido em 8 partes e outro dividido em 4 partes. E aí, se eu estiver falando de 5/8, o que que eu estaria falando? De 1, 2, 3, 4, 5
de 8 partes. E aqui eu estarei falando de 1, 2, 3. E a gente consegue ver de fato que 3 quartos é maior do que 5 oitavos. Mas também eu poderia fazer por outra fórmula também, que é o seguinte. 3 quartos para 5 oitavos, eu estou falando de uma divisão de 4 e uma divisão por 8. Se eu multiplicasse por 2 em cima e embaixo, eu posso fazer isso, tá bom? Desde que eu faça em cima e embaixo a mesma operação, eu posso fazer qualquer operação em cima e embaixo. Eu vou ter que 4 vezes 2 vai dar 8 e 3 vezes 2 vai dar 6. Então eu vou ver que 3 quartos é a mesma operação que 6 oitavos. Só que 3 quartos é a forma irredutível de 6 oitavos. Beleza? Daí eu consigo ver que se 3 quartos estivesse dividido em 8 pedaços, seria igual a 6 oitavos e não 5 oitavos. Por isso que 3 quartos é maior que 5 oitavos. Ou seja, se eu quisesse uma quantia igual a 3 quartos, eu teria que ter 6 oitavos. Quer ver? Eu vou pintar aqui a sexta fatia, e aí eu teria a mesma quantidade aqui no bolo 1 e no bolo 2. Bom, algumas frações que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia, tá bom? Vou desenhar nosso bolo aqui, e aí vamos imaginar essa fração aqui, ó. Quando a gente divide algo na metade, né, e come um pedaço, a gente está falando o quê? A gente está falando de 1/2. Falando de 1/2. Então, toda vez que eu estiver falando de metade, estou falando de 1/2, ou seja, é só pegar e dividir por 2 que a gente vai ter essa quantidade aqui. Agora, se eu estiver falando de um bolo, né, de uma pizza, enfim, qualquer coisa, e eu dividir em 4 pedaços e comer um pedaço, eu estarei falando de 1/4, ou seja, um pedaço do total, que é 4. Também temos uma fração muito útil, que é 1/5. E por fim, a gente tem a 1/10 também, que a gente usa bastante no nosso dia a dia. A gente tem 1/3 também, tem várias que a gente utiliza, mas eu acho que essas aqui são as principais, ou pelo menos as que eu mais utilizo. Duas coisas interessantes sobre as frações é que é o seguinte: quando tu for numa pizzaria, por exemplo, e pedir lá uma pizza média, vamos pegar aqui uma pizza média, não importa a quantidade de fatias, se ele te der uma pizza com 4 fatias, ou 8 fatias, né? Vai ser uma pizza do mesmo tamanho. Vai ser uma pizza do mesmo tamanho. Só vai mudar a quantidade de fatias, né? Mas o tamanho vai ser o mesmo. Vai ser a mesma quantidade de pizza nas duas pizzas. Só que o que acontece? Por quanto mais, ou seja, maior for o meu divisor, por quanto mais eu dividir, menor vai ser o meu quociente. É uma relação inversa isso aqui. Quanto maior o divisor, menor o quociente. O que eu quero dizer? Quanto mais vezes eu dividir a minha pizza, menor vai ser o meu pedaço de pizza. E é verdade, olha só, aqui o pedaço de pizza tem todo esse tamanho. Agora, aqui o pedaço de pizza não tem todo esse tamanho. Eu teria que comer 2 pedaços de pizza para dar um daquele, porque eu sei, né, da fração irredutível, que é a mesma fração irredutível. Então, eu teria que, né, dividir por 2 em cima e embaixo e ver que seria um pedaço dessa aqui equivalente a 2 da pizza de 2 oitavos. Então tem que quanto maior o divisor, menor o quociente. Quanto mais vezes eu dividir, menor vai ser minha fatia. E é meio óbvio isso. Se eu tiver 10 balas e dividir entre 2 pessoas, eu vou ter 5 balas para cada um. Agora, se eu tiver 10 balas dividido para 5 pessoas, cada um vai ficar com 2 balas. Aí diminui o quociente porque aumentou o divisor. Bom, outra propriedade interessante que eu tinha falado que eram duas, né? A segunda é que o nosso dividendo pode sim ser maior que o nosso divisor. Ou seja, a gente pode dividir um número maior do que o número divisor que a gente vai estar dividindo. O que eu quero dizer com isso? Que eu posso ter, por exemplo,
é 10 dividido por 8. E o que representaria 10 dividido por 8 no nosso desenho aqui? 10 dividido por 8 quer dizer que eu comi 8 fatias dessas 8 aqui. Ou seja, eu comi uma pizza inteira mais 2 pedaços de uma nova pizza. Então, na verdade, eu comi 8 mais 2 sobre 8. Então, o que eu comi? 8 sobre 8, né? Uma pizza inteira, mais 2 sobre 8. E 8 dividido por 8 eu sei que é igual a 1. Então, eu comi uma pizza inteira, mais 2 oitavos, 2 pedaços de 8 de outra pizza. Beleza? Então, o dividendo pode ser maior que o divisor, sim. A gente só utiliza a fração para representar valores que não vão ser inteiros, né? Porque se for inteiros, a gente pode usar o 1, né? O 2, o 3, o 4. Mas aqui, o 2 oitavos, a gente não consegue representar com o valor inteiro. Então, a gente representa 2 oitavos em forma de fração. Bom, vamos fazer algumas questões de fixação, então. Se eu tenho 3 oitavos e 9 décimos, qual representa mais quantidade, né? 3 oitavos ou 9 décimos? Bom, a gente vai pegar aqui um retângulo e a gente vai fazer 8 divisões aqui. E a gente vai pintar 3 divisões. 1, 2, 3. No triângulo de baixo, a gente vai fazer 10 divisões. Então, a gente vai fazer uma linha aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente tem 10 divisões aqui. A gente vai pintar 9 dessas 10. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E aí? Não restou muita dúvida, né? A gente sabe que o 9 décimos vai ser maior do que o 3 oitavos. Mas a gente poderia fazer com círculos também, beleza? Então, a gente teria que dividir em 8 partes aqui. E aí, pintar 3 partes. 1, 2, 3. E o outro a gente teria que dividir em 10 partes. E nós teremos... E nós teremos que pintar 9 das 10 partes. E a gente vai ver de novo, vai, né, confirmar a nossa teoria, né, de que o 9 e 10 é maior que o 3 oitavos. Aqui embaixo eu tenho 2 quartos e os 6 oitavos. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali em cima, beleza? Vou dividir os retângulos em 4 partes e o outro em 8 partes. E aí eu vou pintar 2 das 4 partes e 6 das 8 partes. Então eu consigo ver que 6 é maior. 6 oitavos é maior que 2 quartos. Eu poderia fazer com o círculo também. E seria a mesma coisa que com os retângulos, né? E aí eu pintaria 6 dessas 8 partes. Bom, por fim a gente teria 1/3 e 2/6. E aí, qual que é maior? Bom, a gente consegue ver que elas vêm da mesma fração na forma irredutível, que é o quê? O próprio 1/3. Porque se eu multiplicar 1/3 por 2 em cima e embaixo, eu terei 2/6. Então eu sei que, como elas descendem na mesma fração irredutível, vai ser igual, quer ver? Vou dividir aqui em 3 partes e vou dividir em 6 partes aqui. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 partes. Beleza. Então eu vou riscar 1/3 e 2/6. Aí, ó, mesma quantidade. Se eu tivesse que dividir aqui, né, o círculo seria em 3 partes e o outro seria em 6 partes. Então a gente teria o quê? 1/3 e 2/6. Então aqui a gente não tem maior do que um com o outro. Os dois, na verdade, são iguais.
Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vejo vocês no próximo episódio da nossa série Aprendendo Matemática do Absoluto Zero. Até mais e tchau!